Espera só um pouquinho, fala cada um de cada vez. Prof, é que na página 200 ainda é geografia, só que é a última página da matéria. Não. Não é a última página. Estou na apostila 3. Apostila 3, gente. Apostila 4, atividade, está em vídeo aula. Certo? A gente quer dar continuação. A gente pensou que a gente já tinha terminado a 3. Não. Ao vivo hoje, apostila 3. E tem lá a apostila 4, tá? Vídeo aula. Que a prof não começou. Era para começar hoje ao vivo a apostila 4 e mandar vídeo aula do Pantanal. A prof não fez isso porque ontem a prof conversando com vocês descobriu que muitos não tinham pego ainda a apostila. Tá? Então vamos lá. O Pantanal. No módulo anterior, meus lindos, vocês aprenderam sobre o cerrado e florestas amazônicas na região centro-oeste. Agora, vamos estudar o bioma do Pantanal e também as principais atividades econômicas que acontecem nessa região, Pantanal Mato Grossense, certo? Pantanal que está tendo os incêndios, né? Isso mesmo. Infelizmente, nessa época, está tendo os incêndios, né? A seca está muito grande e nós vamos descobrir aqui que o período de chuvas em Pantanal começa somente em novembro, vai de novembro a abril, então eles estão, além da seca, que é um ciclo normal dessa região, estão enfrentando agora a queimada, né? Está pegando fogo, infelizmente, no Pantanal. E pelo visto, só de olhar para a imagem parece que é bem poluído. O que é bem poluído? Os mares do Pantanal. Não tem mares. Por exemplo, essa parte marrom aqui da imagem. É um rio, e nesse rio... Não é um rio. A prof vai explicar o que é. Espera um pouquinho, tá? Então, aqui podemos observar nessa imagem uma planície mato-grossense, também chamada de Pantanal. Então, olha só. Meus amores, o que acontece? Pantanal é uma região de planície. Quer dizer o quê? Que é plana, certo? Não é cheia de morros, algo assim. É uma região plana. E o que acontece com Pantanal? As regiões ao redor de Pantanal são mais altas. E na época das cheias, essa região aqui fica toda embaixo d'água. Podemos observar aqui, ó. Observe essa imagem desse lago, certo? E observe essa imagem aqui, aonde há pastos. Estão vendo? Eu vou falar para vocês que aqui antes era um lago. Essa parte redondinha aqui, antes, era um lago. Essa aqui era um lago. Essa também era um lago. A diferença desse lago para esse lago ou para esse lago aqui é que esse lago ele está secando muito mais rápido que os outros. Então, como a terra parece um lago de lama, certo? Porém, há as secas.
Vocês entenderam? Eu pensei que era poluição. Não é poluição, até mesmo porque o Pantanal é um dos lugares do Brasil que a poluição é muito baixa. Que não há poluição nem por agrotóxicos. E nós vamos descobrir isso hoje, tá? Vamos lá. Página 201. Jacarés e tuiuius, o Pantanal. Terra de jacarés e tuiuius, araras e onças. As planícies... Não, peraí. A planície mato-grossense, também chamada de Pantanal, é conhecida pela sua beleza e natureza exuberante. Exemplo, o tuiuiu é uma ave símbolo do Pantanal. É o maior pássaro do Brasil. Tem cerca de 1,5 metro. E até o século XX era encontrado em várias regiões do país. Mas hoje, o tuiuiu se concentra na região pantanense, né? Lá no Pantanal. Observe a localização do Pantanal na região centro-oeste. Então, vamos observar aqui nesse mapa. Então, gente, essa região aqui, nós temos aqui, ó, Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso. Essa região destacada em verde é o Pantanal, são as planícies mato-grossenses, né? Fica aqui. Podemos observar que nessa região do Pantanal passam vários rios. Vocês conseguem identificar qual é o principal rio que passa no Pantanal? O Rio Paraguai? Muito Rio bem, Paraguai. Nicolas. O Rio Paraguai, né? O Rio Paraguai é um importantíssimo rio que passa no Pantanal. Além dele ser maior em extensão, ele alimenta os rios auxiliares, né? Tipo Rio Miranda, Rio Negro, Rio Taquari, Rio São Lourenço, Rio Cuiabá. Esse rio aqui que veio sem nome, mas tem outros menorzinhos ainda, né? E o Pantanal, gente, o mais legal dessa região é que a vida em Pantanal, ela se renova em 2 ciclos. Durante a cheia e durante a vazante. A cheia é quando essa planície mato-grossense fica submersa por água. E a vazante é quando essa água, no decorrer do ano, do tempo, da seca, ela vai evaporando e vai formando aquelas lagoas que nós já vimos na abertura do nosso módulo, né, sobre o Pantanal. Então, agora, vamos conhecer um pouquinho da cheia. A cheia no Pantanal acontece de novembro a abril, período de verão, do mês de novembro até o mês de abril. Na época das chuvas, né? Como essa área ela é mais baixa que as áreas vizinhas, quando chove, os rios dessa bacia hidrográfica aqui, certo? Eles transbordam e transformam toda a paisagem em uma grande área alagada. Prof, eu ainda não estou entendendo. Então, volta aqui para Balneário Camboriú e Itajaí. Quando chove muito, muito aqui nas nossas cidades, o que acontece com as ruas? Elas ficam
Alagado? alagadas. Por que isso acontece? Porque tem pouco coisa para cair água, né? Um pouco Também, chove, mas isso acontece, sabe E por chove quê, muito. Francesco? Porque nós moramos em uma cidade plana, certo? A água, ela não tem para onde escorrer, a não ser para a areia do mar. Mas a maior parte da cidade de Balneário Camboriú, ela é plana. A parte que não é plana sofre mais com alagamento. Ou, exemplo, bairro das Nações aqui, já é um bairro alto. A água que cai no morro ali escorre para a praia. Morro, pode dizer, né, gente? Nós temos morros ali, mas a maior parte do bairro das Nações chega uma hora que sobe, diferentemente do que acontece com Vila Real, bairro dos Municípios, né? Geralmente chega ali e você desce. Então, por isso, essas são as áreas mais afetadas. E isso acontece também no Pantanal. Como o Pantanal é plano e os rios são rasos, ao excesso de chuva e de chuvas que vêm também pelo rio, né? A gente aprendeu sobre isso. Lá com o Rio São Francisco, na região Nordeste. O Rio São Francisco, ele é um rio permanente que passa no meio do sertão, onde não chove e não seca. Mas isso é devido ao quê? Às chuvas que acontecem lá na nascente, lá no estado de Minas Gerais, certo? Então, além das chuvas que o Pantanal recebe nessa época, os rios também recebem um excesso de água, né? Devido às chuvas que caem ao longo do seu percurso. E aí, como é uma planície, a água transborda e vai se espalhando. O Pantanal, gente, ele é considerado a maior planície alagada do planeta Terra, tá? Essa região aqui do Pantanal é a maior planície alagada do planeta. Então, como a prof estava explicando aqui, agora nós temos um desenho, né? A chuva acontece nas partes mais altas e aqui ao meio nós temos o Pantanal, a planície do Pantanal. Então, forma como uma bacia, né, gente? Uma letrinha U, escorre a água e vai parar aonde está mais baixo, né, gente? Prof, tem uma dúvida. Fala, meu amor. Num buraco. Bom, o Pantanal tá queimando com os Isso. incêndios. Já tentaram, tipo, tirar o fogo? Já, meu amor. Eles estão lutando contra um incêndio. Só que o incêndio, ele é muito difícil de apagar quando ele torna uma proporção gigantesca. Há pouco tempo aqui, mais ou menos no máximo uns 3 meses atrás, pegou fogo numa mata aqui entre Balneário e Itajaí, um morro, né? E esse morro, os bombeiros demoraram muito para apagar o incêndio. E no outro dia, devido ao calor, voltou a incendiar novamente. Então, quando a gente fala em fogo, numa mata seca, porque lá estão eles estão no período de seca agora, o fogo, ele acaba se alastrando de uma forma gigantesca, né? Então, mesmo infelizmente. tentando apagar, se tiver calor, vai voltar o fogo? Pode acontecer de retornar o fogo, tá? Por quê?
Porque o mato que queimou, a árvore que queimou, virou carvão vegetal, certo? Então, o calor vai ficar em cima daquele mato seco e ele pode entrar em combustão e pegar fogo. E ali se alastrar o fogo. Opa. Ô, prof, posso fazer Oi. uma perguntinha? Bem, Faz. a primeira imagem que a gente viu sobre as nossas atividades sobre o Pantanal foi sobre a paisagem do Pantanal. E como você me explicou, um dos rios secou, né? Não, não secou o rio. O rio não seca. O que seca, meus amores, eu quero que você entenda o seguinte: essa área aqui, quando está na época da cheia, ela fica inundada de água. A água vem lentamente e se torna uma área alagada, certo? Aqui fica alagado. Na época da seca, da vazão, a água vai evaporando, certo? E dando origem às pastagens. Ah, mas parece que o Pantanal realmente não tem muita água, né? Tem bastante? Mas não tanta quanto os outros estados. Não, meu amor, tu não está entendendo. O Pantanal é um local onde ele é uma planície, certo? E durante o mês de novembro até abril, o Pantanal fica submerso pela água. Entendeu? Fica embaixo da água. Já no período da seca, que vai de maio até outubro, que é um período que não chove lá, a água só evapora, dando lugar para a vegetação. Uma pergunta aqui. Eles não tentaram tirar água quando o Pantanal estiver no período que tem muita água e tentar pegar água de outros estados durante a seca? Não, tu não está entendendo, meu amor. O Pantanal ele não sofre com falta de água. Vitor, pensa aqui comigo. Pantanal, na época de chuva, ele alaga, entendeu? Na época da seca, essas águas desses excessos de chuva evaporam e aí surgem novamente a vegetação, certo? E assim, ó, um dos perigos justamente que o Pantanal está sofrendo é pela ação do homem. A partir do momento que o Pantanal não for mais alagado, você vai ver que muitas coisas vão desaparecer. Porque o Pantanal só existe justamente porque existem esses dois ciclos, a cheia e a vazante, entendeu? Isso faz essa região ser diferente de qualquer outra do país, a cheia e a vazante, entendeu? Entendi. Então quer dizer que o Pantanal não sofre por falta de água. Não. Então, eu tenho só uma perguntinha aqui. Se caso Fala, meu amor. Por que esse estado nunca aparece no mapa do Brasil? Não é um estado, é uma região mato-grossense. Fica entre o estado de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.
Nós estamos estudando os principais biomas. E o Pantanal é importantíssimo para essa região. Nós vamos descobrir agora, tá? Como o Pantanal é uma área baixa e quase totalmente plana, no final do período da chuva, parte das águas dos rios da bacia do Rio Paraguai é escoada lentamente, formando lagoas. Qual é a função daquelas lagoas? Elas funcionam como viveiros para centenas de espécies de peixes, certo? Já a vazante, ela ocorre de maio a outubro, em período em que quase não chove e o nível da água fica baixo. Os campos, os cerrados e as matas ficam expostos e a água restringe-se aos leitos dos rios perenes, né? Então, no Pantanal, temos o período da cheia e o período da vazante. Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui para mostrar, para ver se conseguir esclarecer uma coisa para o Vitor. Aqui, o que a prof está mostrando aqui para vocês? O período da cheia no Pantanal. Ó, cheia no Pantanal. Fica tudo embaixo d'água, gente. Sobra aqui, pouquíssimo de terra para você andar. Só as árvores. Só as árvores. Entendeu? Fica tudo embaixo da água. Olha aqui, o gado, né, as comitivas, tirando o gado da água, as casas, certo? Então, isso que acontece às cheias no Pantanal. Depois, olha aqui, olha bem para essa imagem. No período da seca, pensa aqui com a prof. No período da seca. Ai, meu Deus, o que aconteceu com a imagem? Ai, aqui, ó. No período da seca, as águas vão indo embora com os rios, certo? Porque daí já não está chovendo mais e os rios continuam o seu percurso. E aí os rios, eles vão sendo alimentados por essas águas aqui, certo? E aí, depois, vão formando os pequenos lagos, que são aqueles que a gente viu na abertura da nossa apostila, certo? E com esses lagos, ok, Yane, ok, meu amor. Aí, com esses lagos, que a gente viu lá na abertura, se criam viveiros de peixes, né? Que depois alimentam os demais animais, levando ao ciclo da vida. Então, você entendeu o que é essas cheias no Pantanal? Sim, quando mas... a área, quando ele sai de uma área seca, assim, ó. Tá vendo onde a prof está passando o mouse? Uhum. Com pastos, árvores, e se transforma nisso. É super cheio. Então, nós temos aqui o período da cheia e o período da vazante, que é o período onde não chove, as águas vão embora com a seca
né? Aqui, ó, temos bem certinho, ó, os lagos da época da vazante e a água na época das cheias. Vamos voltar lá. A minha Dá única pergunta continuidade. agora é: como raios as pessoas conseguem sobreviver durante o período da cheia? Por causa que aí Você vai aprender agora, tá? Espera um pouquinho. Espera um pouquinho que eu já te respondo essa. Os peixes, eles são muito importantes na cadeia alimentar do Pantanal. Eles alimentam-se de nutrientes depositados nas áreas alagadas. Servem de alimentos para as milhares de mamíferos, répteis, aves, né? Pois todos dependem das águas das cheias para sobreviver. Quando aquilo fica tudo inundado, gente, os peixes acham que tudo aquilo é um rio. À medida que vai secando, eles vão ficando presos naquelas lagoas, certo? E vão facilitando o quê? A alimentação dos animais carnívoros. Então, vamos lá. A atividade 1, página 203. Quando ocorrem as cheias De novembro a no abril. Pantanal? De novembro Quando a abril. ocorrem as chuvas na região pantanense? As chuvas ocorrem no período de verão. Muito bem, Lourenço. De novembro a abril. Então, vamos lá. Podemos dar continuidade? Sim. O Pantanal está em uma área Sim. quase totalmente plana, gente, e mais baixa do que as áreas vizinhas. Como o relevo dessa região interfere no bioma? Então vamos lá, gente. Como as chuvas caem concentradamente no verão, devido ao relevo mais baixo, né, e quase totalmente plano, as águas têm pouco escoamento e se acumulam na planície. É dessa forma, gente, que essas chuvas concentradas no verão e ser uma planície, né, ter um relevo bem baixo, essas águas acabam não escoando e se acumulam na planície. Quando elas se acumulam na planície, elas enchem tudo de água. Fica tudo quase tudo submerso, né? Nós vimos ali nas imagens que a prof mostrou para vocês. Porém, quando há a época da vazante, a água vai embora e vai formando lagos que vão ajudando na manutenção dos animais para matar a sede, vai ajudando com eles se alimentarem, porque alguns peixes ficam nessas lagoas, né? Muitos, não é alguns, milhares de peixes, na verdade, né? Vão ficando a essas lagoas. E eles vão se tornando berçários, né? Berçários de
Aves que vão ficar próximas a essas lagoas para poder se alimentar, para poder alimentar seus filhotes, mamíferos, né? Também. Agora, eu quero que vocês prestem bem atenção na número 3. A número 13 diz o seguinte: leia essa definição sobre o que é um pântano. E vamos lá. Um pântano é uma área plana, onde ocorre sempre grande acúmulo de água e lama. A vegetação é adaptada e muito úmida, e muita umidade, né? A partir dessa definição sobre o que é um pântano, podemos afirmar que o Pantanal Mato-Grossense é um pântano? Sim ou não? Hein, meus amores? O Pantanal Mato-Grossense é um pântano? Tecnicamente, não. Muito bem, Victor! Ele não é um pântano, ele é uma planície alagada. Qual é a diferença? Vou ler aqui a definição do que é um pântano. Um pântano é uma área plana onde ocorre sempre o acúmulo de água. No Pantanal, ocorre sempre o acúmulo de água? Ou ele tem períodos? Períodos. Períodos, muito bem. Então, ele não é um pântano, porque um pântano sempre ocorre um grande acúmulo de água e lama. Então, vamos lá. A partir dessa definição, podemos dizer que o Pantanal não é um pântano, mas uma extensa área plana e baixa, que acumula água durante alguns meses do ano. Exemplo: Pantanal acumula água de novembro até abril. Ele vai enchendo e chegando à sua cheia, né? Como a prof mostrou na foto antes. Já no período de maio até outubro, final de outubro, início de novembro, ele passa pelo período de seca. Então, ele não, nem sempre ele tem um grande acúmulo de água e lama, né? Ele não é um pântano, portanto. Ele é uma planície baixa que alaga durante alguns meses do ano. Mas voltando à minha pergunta, quando você mostrou as imagens, como as pessoas sobrevivem? Nós vamos descobrir. Calma, calma, não cheguei lá ainda. Já, já, nós vamos descobrir. Ok, Vitor. Enquanto o Vitor termina de copiar, e vocês também estão copiando a 3, o prof vai lá, encher a garrafinha d'água. Já volto, meus amores. Eu terminei a 3, mas eu não terminei a 2. Então, termina que a 2 está aparecendo aqui em cima, tá, meu amor? O Vitor também pediu para terminar de copiar 2.
Prof, na 2 eu coloquei diferente. Ela não te escuta. Foi encher a garrafa. Então, vamos dar continuidade. Ô, prof, eu fiz a 3 diferente. Como é que você fez a 3, amor? Eu coloquei assim, não, pois tem períodos, seca e cheia. Ok. Mais ou menos isso. Você colocou não e só colocou aqui o finalzinho, né? Então, vamos lá. No Pantanal também tem boi. A pecuária no Pantanal acompanhou a colonização e a exploração do ouro em Cuiabá, no século XVIII. Desenvolveu-se na pastagem nativa das planícies. Apesar do isolamento e da dificuldade, a atividade se expandiu e na década de 1940 chegou a representar 90% do rebanho do então Mato Grosso. Charque e couro eram as principais riquezas produzidas na área. Graças à pecuária, uma cena comum no Pantanal são as comitivas, ou seja, centenas de cabeças de gado sendo tocadas por vaqueiros para fugir das águas que sobem no período da chuva. Então, podemos ver essas comitivas com clarezas aqui, ó, na página 205, certo? O que são essas comitivas, gente? Justamente isso, tá? Na época de cheia, eles vão conduzindo os seus gados, seus milhares de cabeças de bois, centenas, para as áreas mais altas. Nada mais que correto, né? Então, vamos lá. O Pantanal ainda tem áreas limpas. O que significa isso? Áreas sem contaminação por agrotóxicos e fertilizantes. E onde o carrapaticida ou inseticida não são aplicados. E isso, gente, só é possível porque uma infinidade, gente, de pássaros, como a garça carrapateira, se alimenta de moscas e carrapatos, não permitindo que a proliferação de pragas que em outras regiões do país atacam o rebanho. Certo? Então, assim, ó, para vocês observarem, gente, como a natureza é perfeita. Essa área do Pantanal, ela é preservada. E a natureza agradece eles fazendo o quê? Fornecendo pesticidas naturais. No caso, a garça carrapateira, que se alimenta
Só um momentinho. Carregador, por favor. Carregador? Sim. Deixei em casa. Deixei em casa, desculpa. Perdão, meus amores. Voltei. Porque eles se alimentam das moscas e carrapatos. Assim, eles não precisam utilizar nenhum agrotóxico no gado, né? Para tirar esses carrapatos e moscas. Olha que interessante, né, gente? E a preservação do bioma deve-se ao quê? Primeiro, ao difícil acesso à região. Tô travada ainda, Yane? Para mim também não. Para mim, não. Pois é. Prof, a apresentação não tá travada. O que tá travado é você mesmo. Mas tu tá escutando o áudio, pelo menos? O áudio eu tô. Ah, então, ok. A cabecinha dela tá, Então, vamos lá. bugada, né? Gravando. Tá, então espera aí. A preservação do bioma deve-se ao difícil acesso à região e também aos próprios pantaneiros, que se adaptaram ao ritmo da natureza, entre cheias e vazantes. Eles se adaptaram, gente, de tal forma que eles não tentam modificá-la, moldando sim o seu modo de vida e o seu modo de trabalhar as características do Pantanal. Está aí a sua resposta, Victor. O que acontece? Quem mora no Pantanal tem que se adaptar a essa vida pantaneira. Eles se adaptaram, eles não destruíram a natureza para favorecer, né, o conforto humano. Os pantaneiros, eles se adaptaram à vida no Pantanal. Um exemplo é a sua própria moradia. A maioria dos pantanenses, quem mora no Pantanal, moram em palafitas. Vocês sabem que são palafitas, né? Eu não. Não sabem? Não. Não. Palafitas, Não. gente, são casas que ficam erguidas do chão. Ah, então eu sei. Ó, isso são palafitas. Por quê? Seria mais fácil eu construir. Só que eu não sabia qual era o nome. Prof. Palafitas é o nome delas, tá? O que acontece? Seria muito fácil, se o homem não respeita a natureza, construir uma barragem de cimento, né? Permitindo que a água não entre em seu terreno. Não seria? É o meu conforto. Não vai alagar a minha cidade, minha casa. Mas lá, eles se adaptaram. Eles ergueram as casas. E assim, as águas passam entre elas como se as casas não estivessem lá. É muito legal isso, né, gente? É um modo de você preservar, né, a natureza, respeitar a natureza, né, gente? É você respeitar a natureza, acima de tudo, né? Você não está interferindo. Então, as casas, elas são erguidas por meio de palafitas. Certo?
Então, não foi os homens, como eles vivem, como eles se adaptaram, o que eles fazem nas cheias e nas vazantes. Eles respeitam que é a natureza. Então, eles acharam uma forma de se adaptar. Então, no período de cheias, os boiadeiros conduzem os gados para as áreas mais altas, certo? Período de seca, eles retornam para a sua área normal. Então, eles se adaptaram a essa vida, né? Tentando não interferir na natureza. Mas, gente, isso fez surgir o quê? Na área, um novo tipo de pecuária, a produção biológica de carne, ou a famosa carne verde. Trata-se de um produto que vem despertando interesse de muitos consumidores. Por quê? Porque esses bois, eles pastam em áreas livres de agrotóxicos, certo? E não provocam o desmatamento. Então, gente, esses bois, eles não são criados em currais, não se alimentam de rações, eles são bois criados livres, que pastam, que comem somente pastagem, somente a grama, né, o pasto em si. Por que eles não são alimentados com rações? Porque a região do Pantanal, ela é livre de agrotóxicos, certo? E se eu comprar, vamos supor, milho para acrescentar na minha ração, que vem, vamos supor, ali do Rio Grande do Sul, essa ração pode estar contaminada. Por quê? Porque ali eles utilizam agrotóxico para evitar que larvas, né, insetos, comam o milho, ou até mesmo fungos. E aí fica no milho, que vai moer para a ração e vai ser fornecido lá para o boi no Pantanal. Então, eles não utilizam essa ração. O boi ganha um selo de boi biológico, né? Carne biológica, carne orgânica, carne verde, justamente por isso, né? Porque eles são livres de agrotóxicos e os bois pastam em áreas livres. No Pantanal, gente, o gado enfrenta 2 problemas. Um deles, claro, né, gente? As onças. Elas não acostumam a atacar os bois. Mas quando suas presas naturais desaparecem, o gado passa a ser uma opção de alimento. O outro problema que ocorre em Pantanal são as piranhas. Piranhas são peixes carnívoros, né, gente? Com dentes afiadíssimos e atacam em cardume. Como alguns rios lá do Pantanal são infestados de piranhas, para atravessar essa grande comitiva de bois dentro da água, o que eles fazem, gente? Eles vão lá e matam todas as piranhas? Não. Eles respeitam a natureza. De um modo, né, que vai parecer talvez meio estranho para vocês. Mas eles sacrificam, matam, né, um boi que esteja doente ou muito velho e colocam ele na água. Enquanto as piranhas devoram esse boi,
A comitiva, com centenas de bois, passam tranquilos sobre a água e não sofrem nenhum ataque. Então, isso, gente, é uma forma de demonstrar o respeito pelo ambiente. Seria mais fácil acabar com as piranhas do rio? Seria. Eu não precisaria sacrificar nenhum boi, certo? Mas é uma forma de demonstrar um respeito pela natureza. Os pantanenses, os criadores de gados, eles são os intrusos. Então, eles respeitam a natureza acima de tudo, né? E vamos lá, meus lindos. Atividade 2, página 206. Qual é a relação entre o ouro e o desenvolvimento da pecuária no início da colonização? Tá? Que relação que tem, gente? A procura do ouro no centro-oeste e a pecuária nessa região? Tem uma relação, gente. Os colonizadores, eles iam para o centro-oeste em busca de ouro. Portanto, eles não se preocupavam em plantar mandioca, milho, soja, trigo, batata, nada disso. Eles estavam procurando o quê? Ouro. E assim, o gado tornou-se importante fonte de alimento. Eles carregavam, enquanto eles buscavam ouro, eles carregavam o seu alimento junto o tempo inteiro, os gados. Eles iam pastando, iam se alimentando, e quando houvesse a necessidade de sacrificar um, eles sacrificavam para poder se alimentar. Então, essa é a relação entre o ouro e a pecuária, né? Que se tornou um marco muito importante no Mato Grosso, no Pantanal, né? Certo? Enquanto vocês copiam, a prof vai estar fazendo a primeira chamada. Ali. Davi Alves. Davi Palmeiras também não. Gustavo. Henrique. Presente. Sempre está presente, Henrique. Não falta uma, né, Henrique? O Henrique. A Joana avisou que ia viajar. João Pedro. Júlia Souza. Presente. Prof, a gente só teve live com você, né? Oi? Nessa semana a gente só teve live com você. É. Vocês vão ter hoje com a prof. Audrey, né? Larissa. Sim. Laura. Luca Marione. Presente. Lucas Alberton. Maia. Malu. Sara Sansão. Presente. Theo. Vitor Levi. Número 2. O boi orgânico é uma possibilidade de riqueza para o Pantanal. O que significa essa expressão
boi orgânico? É um boi que vai para o lixo orgânico? Oi? É um boi que vai para o lixo orgânico? Claro que não. Amém. Da onde? É um boi, gente. A prof acabou de falar sobre isso. É um boi criado em pastos sem agrotóxicos, né? É conhecido também como carne verde, né? O boi orgânico é um boi criado em pastos sem agrotóxicos, né? Não só isso, né, gente? Ele também não tem carrapaticida, inseticidas. Ele é tratado naturalmente, né? Ele não tem presença de agrotóxicos de nenhuma forma. Akira, Alex está presente. Betina, Presente, Camila está presente. Enzo, Francesco também está presente. Gabriel Almeida, Heitor, João Pedro Silveira, Até que Por página Riquelme, Júlia Leal, Caio Valério, Lorenzo Felício está presente, Luiz Alberto, Marina, Pedro Alexandre Viana, Pedro Vieira, Damasceno, Presente. Iane, está presente, Yuri Gabriel, Maria Eduarda. presente, prof. Então vamos lá, gente. Daqui a pouco eu faço de Itajaí, que ainda temos que cantar aniversário para o João, que está de aniversário, né? Aliás, pô, Por quê? Oi. até que página vamos? Já estamos quase acabando, tá, meu amor? Porque o mercado para esse tipo de gado tem crescido no Brasil e no exterior. Por quê, gente? Simples, né? Porque as pessoas estão se conscientizando sobre o fato de que alimentos contaminados com agrotóxicos não fazem bem para a saúde, né? Por isso, preferem aqueles alimentos livres de agrotóxicos, né? Agora Itajaí, Isabela, João Gabriel está presente, Nicolas Trentin também, Sofia também, Vitor Xavier e Vinícius. Ô, prof, Oi, amor. ali na B você botou por que as pessoas. Ai, desculpa. Agora até eu consegui. Prof, pelo menos dá para entender que você quis dizer que são as pessoas, né? É.
Ó, ele mexe em qualquer coisa, menos... Pronto. E por fim, eu apaguei tudo. Estão escrevendo. Ah, pois então. Porque as pessoas... As pessoas não têm É, por isso que dá o rolo, porque não dá para mais, não tem mais tempo. arrumar na hora. Ô, prof, será que não dá pra você apertar no olhozinho lá no Não canto? tem. Não. Não? O olhozinho, ele faz desaparecer e aparecer a resposta. Então, vamos lá. Porque as pessoas... As pessoas acabam de ter. estão se conscientizando que as pessoas estão se conscientizando sobre o fato que alimentos com agrotóxicos fazem mal à saúde. Sobre o fato de que alimentos contaminados com agrotóxicos fazem mal à saúde. Por isso, preferem alimentos orgânicos. Por isso, preferem alimentos orgânicos. Número 3. Como a garça carrapateira contribui para a existência de gado orgânico? Gente, a garça carrapateira. Vocês vão encontrar a garça carrapateira lá na página 205, eu acho. Aqui, ó. Garça carrapateira se alimenta de moscas, carrapatos, não permitindo a proliferação de pragas que entre as regiões do país atacam o rebanho. Então, o que você vai fazer? Destacar, escrever aqui do ladinho. Resposta da 3. E depois vocês vão estar copiando, tá? Ok? Então vamos lá. Os perigos, né? Que ameaçam o Pantanal. Então, gente, embora o Pantanal mato-grossense seja um bioma ainda muito conservado, há várias ameaças à sua preservação. Vamos conhecer essas ameaças. Ameaça número 1, a implantação de pequenas hidrelétricas no alto curso dos rios, né, principalmente da bacia do Rio Paraguai. Já foram construídas mais de 40 barragens e há dezenas de projetos em análise. Cada uma dessas barragens provoca impacto na qualidade e na quantidade
de água do rio, alternando todo o ciclo hidrológico, né, de cheias e vazantes. A alteração do ciclo natural de cheias e vazantes traz consequências, né, para a biodiversidade da planície e também para toda a cadeia alimentar, porque também limita a migração de peixes que sobem o rio para se reproduzir, né? O impacto em que cada uma das barragens causa no rio, quando somado às outras, potencializa os efeitos, comprometendo todo um bioma. É aquilo que a prof sempre falou. Ai, mas só isso. Mas é só isso, só isso. E um todo complementa, né? É só um pinguinho de água num copo. É só. E você vai vendo aquele copo encher, né? Cada vez mais. Então, vamos lá. Aqui, então, a gente vê que as barragens para a hidrelétrica são um dos perigos que ameaçam o Pantanal, porque a construção dessas barragens constrói as cheias e as vazões dos rios, né? E a vazão do rio. Outro problema, desmatamento das matas ciliares. São matas ciliares, aquelas matas, né, que ficam ao redor dos rios, né? E elas estão sendo desmatadas para a produção de carvão vegetal. Isso acaba gerando o quê? Erosão, né? O assoreamento do rio. O que quer dizer isso? O entupimento do rio, né? A terra escorre para o rio, provocando enchentes e prejudicando a navegação e a pesca. Então, temos a erosão e o assoreamento dos rios. 3. O avanço da agricultura patronal, que é aquela agricultura, né, de plantações de soja, cana-de-açúcar, milho, trigo, no alto do curso dos rios que irrigam o Pantanal. Tá, prof, mas o que tem a ver essa plantação? Tem a ver, sim, gente. À medida que essa agricultura avança o cerrado em direção ao curso do rio Paraguai, aumenta o risco de contaminação do bioma, principalmente no período das chuvas, porque essas águas carregam os agrotóxicos colocados na soja, na cana-de-açúcar, no trigo, no milho, embora. E à medida, levando para as áreas alagadas. Já na vazante, gente, à medida que a água abaixa, esses produtos, esses agrotóxicos, se assentam no solo, contaminando, né? Tornando um solo contaminado por agrotóxicos. Ok? Número 4, a construção da hidrovia Paraguai-Paraná. A construção dessa hidrovia, gente, também é um fator que gera muito medo e desconforto. Por quê? Porque eles estão pensando em construir essa hidrovia para facilitar o quê? O transporte de soja, milho, algodão, arroz, entre outros. Mas a população já considera o projeto uma pá de cal. O que quer dizer isso? Significa dar por encerrada sobre o Pantanal. Vai acabar com o Pantanal. Por quê?
Para construir essa hidrovia, será necessário dragar o rio Paraguai para torná-lo navegável. O que quer dizer dragar? O rio Paraguai, ele é um rio raso. Tem certos trechos que não dá para sua navegação. Então, eles vão retirar essa terra que existe no rio. E o rio vai se tornar mais fundo. Consequentemente, o período de cheia seria menor. E as águas, elas iam acabar escorrendo mais rapidamente na época da vazante. E isso, gente, ia alterar completamente o funcionamento do bioma, né, do bioma pantanal. Por exemplo, quando as águas baixam lentamente, formam lagoas cheias de peixes. E esses vão alimentando os outros animais. Se essa água abaixar de repente, muitas vezes não vai dar para formar a maioria dessas lagoas. E vai acabar interferindo, né, na alimentação dos animais, certo? No ciclo da vida, ciclo da natureza, gente. Por isso, a construção dessa hidrovia, ela é um dos principais fatores de perigo contra o Pantanal. Então, aqui tem a explicação sobre o que é a dragagem, né? Deixa o rio mais fundo. Rio Paraguai, antes de ser dragado, e após a dragagem, o rio Paraguai, né? Ele se torna mais fundo. Certo? E por fim, gente, o quinto grande problema, ele é um todo, né? Porque tem relação com as cidades próximas, com esgoto sem tratamento despejado no rio, lixo, poluição, desmatamento, né? Próximas às nascentes desses rios, também se tornam problemas muito importantes. Então, meus lindos, página 211, diz o seguinte. Nós temos aqui um mapinha, né? Deixa eu diminuir ele aqui. E é um mapa do Pantanal, mais ou menos isso, né? Representação do Pantanal mato-grossense. E na página 212, nós temos algumas perguntas, que diz o seguinte. Observe esse mapa e responda. A. Identifique e numere as atividades que ameaçam o bioma e complete a legenda. Primeiro, as atividades que ameaçam um bioma. Nós temos aqui a cidade aqui em cima. O que está ameaçando o bioma aqui? O bioma está sendo ameaçado por causa da erosão, certo? A erosão está ameaçando esse bioma. Então, eu vou colocar aqui, número 1, erosão, e vou colocar erosão também. Certo? Outro fator, número 2, hidrelétricas, numerar, usinas hidrelétricas. Eu também estou vendo que daqui a pouco vocês têm outras aulas e tem muita gente brincando ainda. Prof, posso ir ao banheiro? Tá aqui do lado. Pode.
hidrelétricas e barragens, né? Aqui, o que seria isso? Alguém sabe me dizer? Plantações, né? Plantações. Monocultura. A monocultura, né? Cultivo de uma agricultura, né? Tipo, ou só de cana-de-açúcar, ou só de soja. É agricultura referente a um produto. Por isso que monocultura. Aqui. Vocês estão enxergando aqui, que a prof está mostrando? O que houve nessa região? Sim. Desmatamento O das rio secou. matas ciliares. Não, É, é o desmatamento das matas ciliares, né? Causada pela ação do homem. não sei. Quando há esse desmatamento da mata ciliar, consequentemente há o quê? O assoreamento do rio. O assoreamento do rio. Assoreamento do rio. Aqui, o que nós encontramos aqui? Navegação é um dos perigos. É a hidrovia. Hidrovia. A hidrovia. Ia falar um também. navio. Muito bem, hidrovia. E aqui, o que esse avião está fazendo aqui? Voando. Botando agrotóxico. 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 E aqui na cidade, o que será que está acontecendo aqui na cidade, gente? Poluição. Poluição, esgoto Poluição. está sendo jogado no rio, né? Poluição, esgoto sendo jogado no rio. Prof, tá travado. Não está travado, meu amor. Mas a imagem tá num lugar. Pra mim não tô. Pra mim não tem. E aí, lá na página... Pra mim não. Não está travado, tá? Lá na página 212, temos a letra B, já que já fizemos a letra A. Escolha 3 atividades das legendas e explique como elas interferem no equilíbrio do bioma do Pantanal. Então, você vai escolher 3 dessas que você numerou e vai explicar como cada uma delas interfere no bioma do Pantanal, certo? Número 2, identifique agora as atividades econômicas da população ribeirinha, com uma letra A, B, C, certo? Quais são as atividades econômicas? A criação de gado. Encontra aqui o gado pastando. A criação de gado é uma atividade econômica da população pantanense, certo? Outra atividade econômica, a agricultura, a pesca, perdão, a pesca.
a pesca e a pecuária, a Meu Deus, criação isso de é gados são importantes, né? Para a atividade econômica da população pantanense. E aí, meus amores, vem a pergunta. Esses pantanenses que pescam e criam gado, elas interferem no equilíbrio do bioma pantanense? Sim ou não? Há interferência? Não, né, gente? Não há interferência. Por quê? A pesca, quando eles pescam, é justamente para o consumo, não é uma pesca predatória. E a criação de gado é feita de uma maneira que eles respeitam a natureza, né? Nós podemos encontrar essa afirmação lá na página 205, certo? Que a região do Pantanal, os próprios pantaneiros, se adaptaram ao ritmo da natureza, né? Eles não utilizam agrotóxico. Eles respeitam o gado, né? Tem a produção da boi orgânico, carne verde, que é um boi que não possui agrotóxico ou inseticida, se alimentam somente da pastagem da região do Pantanal. Certo? E, meus amores, antes de vocês irem embora, gostaria que todos ligassem o microfone, né? Nós temos hoje um amigo que está de aniversário, o João Gabriel, né? Nosso colega lá de Itajaí. João, meu lindo, desejo tudo de melhor na sua vida, que essa sua nova fase venha cheia de alegria. Prof, o João Gabriel já saiu do meeting, ele mandou no chat que a festinha vai começar. Ah, ele nem esperou a gente cantar parabéns para ele. Vai ser, então, igual o aniversário da Sara. Vamos ter que fazer uma semana de aniversário para o João. Ei, ô, prof, Beijo, meus lindos. ô, prof, Com Deus. Um ótimo final de semana. Até o próximo meeting. Até o próximo meeting. Beijo grande. Avisem o João, se ele estiver no próximo meeting, que a prof chamou ele para cantar o parabéns e ele, ó, ficou a mula. tchau. Tchau, meus lindos. Fiquem com Deus. Tchau, prof. Tchau, meu amor. Abraços quentinhos. Abraços quentinhos, meu lindo. Eu sumi.